Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Boa Conversa. É bom estar aqui com você. E o assunto de hoje interessa muito a todos, mas de uma maneira muito especial às mulheres. E nesse tempo de pandemia, então, nem se fala. Por isso recebo hoje o Dr. Gustavo Guimarães, cirurgião plástico, especialista em rejuvenescimento facial e diretor da clínica Renoir, na Asa Sul. O modismo da harmonização facial tem preocupado a comunidade médica. Com a popularização do procedimento, as insatisfações também dos pacientes são recorrentes e aumentam a cada dia mais. E possivelmente, você deve ter visto na internet pessoas famosas que ficaram completamente irreconhecíveis. E como, hein? Queixo protuberante, nariz muito fino, lábios demasiadamente grandes e esticados. O resultado da insatisfação não é apenas nos traços faciais. Causa impacto na autoestima, sendo necessário, na maioria das vezes, o acompanhamento psicológico. Mas é possível fazer o ajuste em uma área específica do rosto, o qual você deseja, seguindo, é claro, as recomendações daqueles que são especialistas na área, para evitar os arrependimentos que são normalmente recorrentes. É por isso que nós vamos conversar hoje com o Dr. Gustavo Guimarães, que vai trazer essas e outras explicações para nós. Mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre esse assunto. Como já disse, homens e mulheres hoje, todos já fazem e procuram uma beleza facial, uma beleza que traz a ele a autoestima necessária. Por isso, bom dia, doutor Gustavo, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós começávamos, antes de gravar o programa, que o período da pandemia fez com que as pessoas recorressem também à ajuda de fazer algum reparo aqui, outro ali, né? Isso é verdade. A pandemia ela nos trouxe mais pacientes por alguns motivos. Entre eles, o paciente começou a ficar mais em casa, ele começou a se olhar no espelho, ele começou a ver que esse tempo de diminuir as atividades no trabalho, não ter que ir tanto para o trabalho, fez com que ela olhasse mais para ela. Então foi um tempo de aumentar os cuidados e ver as pequenas coisas que ela achava necessário. Então juntou essa demanda de se olhar e a demanda de ter um pouco mais de tempo para si. Então, isso casou com o aumento da cirurgia plástica. Nós acreditávamos que íamos ter uma queda, mas ao contrário, aumentou. Falaremos sobre esse e outros assuntos. Mas antes, eu gostaria de saber quem é o Dr. Gustavo Guimarães. O Dr. Gustavo Guimarães é um iporaense de Goiás, que saiu de casa muito cedo, saí de casa aos 14 anos para estudar. Passei no vestibular com 16 anos e me tornei médico, vim para Brasília fazer especialização e aqui me apaixonei e estou aqui há 15 anos. Então a sua especialização em cirurgia foi aqui no Distrito Federal? Foi aqui em Brasília. Fiz cirurgia, para quem não sabe, são 5 anos a formação de cirurgião plástico. 2 anos de cirurgia geral e mais 3 de plástico. Então, desses 5 anos, fiz todos aqui e aí continuei. Então não é qualquer médico que pode fazer uma cirurgia nenhuma, mas também não pode se fazer a cirurgia plástica, né? Tem que ter a especialidade específica. Sim, a cirurgia plástica ela demanda muito tempo, dedicação, estudo. Só o tempo já diz muito, porque são 5 anos. O curso de medicina são 6. Então, para um médico entrar na faculdade e se tornar cirurgião plástico, são 11 anos. Né? Isso explica a complexidade da especialidade e a quantidade de demanda até judiciais em termos de procedimentos estéticos vinculados a não cirurgiões plásticos. Só para o senhor ter uma ideia, cerca de 10% só das demandas de procedimentos estéticos são contra cirurgiões plásticos. Os outros 90% são contra não cirurgiões plásticos. E a gente vê basicamente pela televisão muitas vezes pessoas que têm uma beleza, a gente pergunta o que essa pessoa ainda quer fazer cirurgia plástica. Ainda que a beleza seja extremamente abstrata, mas o que leva uma pessoa normalmente a fazer uma cirurgia plástica? Volto a insistir, porque a gente vê tanta gente, parece pela televisão, uma beleza tão grande, parece que não tem nada mais a ser feito.
mas mesmo assim procuram um cirurgião plástico. A cirurgia plástica, ela envolve tanto questões objetivas quanto subjetivas. O trabalho do cirurgião plástico é tentar descobrir se essas questões objetivas são casadas com as não subjetivas. Porque quando há esse descasamento, a gente considera que não deve fazer o procedimento. Mas na maioria das vezes as pacientes sim têm aquele defeitozinho que elas olham e a gente fala, não, isso aqui sim é passível de resolver, de melhorar. E a cirurgia plástica, ela é só um complemento na qualidade de vida do paciente. Quando o paciente espera uma transformação de vida, que ela vai mudar a sua imagem pessoal, a gente vê que está na hora de diminuir ou não fazer até o procedimento. Mas na grande maioria das vezes, assim, as pacientes têm aquele defeitinho, aquela parte da mama que incomoda, do abdômen, então a gente acaba ajudando ela a ter uma imagem melhor de si. Mas muitas vezes é muito superficial, né? Só quem está ali vendo no dia a dia que compreende isso, essa necessidade, né? Justamente. A paciente, às vezes, ela tem esse olhar para ela, que muitas vezes nós no dia a dia não identificamos, mas é uma coisa que vai melhorar a autoestima, trazer qualidade de vida, então a gente acaba optando por fazer a intervenção cirúrgica ou do procedimento, já que vai ajudar ela a se olhar melhor e ter uma qualidade de vida melhor. Mas normalmente essa cirurgia ela é mais feita na face, né? De uma maneira geral ou não? Não, cerca de 70% das cirurgias hoje são corporais, cerca de 30% são faciais. Já os procedimentos no consultório, aí a grande maioria sim são faciais. Botox, preenchimento, os bioestimuladores de colágeno, os lasers, os ultrassom microfocados, que são plataformas de tecnologia, a essa sim, cerca de 80%, 90% são faciais. É porque a gente vê que muitas vezes alguma coisa não sai a contento do paciente. A gente vê até deformações que são grandes. O que normalmente leva a uma deformação em uma cirurgia? A pessoa, o cirurgião não era um especialista, ou enfim, alguma coisa. O que leva a isso, essas deformações de uma maneira geral? São alguns motivos a gente já sabe, né? Por exemplo, a pouca formação, como a gente conversou, o cirurgião plástico ele leva um tempo grande para ter a formação. Quando eu fiz a minha formação em cosmiatria lá no Einstein, a gente passou um ano estudando, depois que eu já era formado em cirurgia plástica. Então, o paciente, quando ele está na mão de um não especialista, e a medicina hoje sofre a invasão da medicina por várias outras profissões que não têm essa habilidade, não têm esse treinamento, não tratam isso, então isso acaba gerando esses grandes problemas. Indicações erradas, intervenções erradas, falhas técnicas, às vezes o produto não é o melhor indicado, então isso gera uma série de transtornos. E a própria experiência. Um cirurgião plástico, ele está acostumado com a beleza da face, ele sabe as possibilidades, sabe o que ele consegue, ele tem muito mais cuidado e sabe o que ele consegue modificar, o que ele não consegue. Se é alguma área que não é especialista, ou até um profissional que não é habilitado, pode sim ter problemas. A harmonização facial, parece que isso está bem em voga, todo mundo querendo fazer as mudanças, especialmente porque o rosto é a carta de apresentação de qualquer pessoa. O senhor acha que foi banalizado essa harmonização facial? Foi. Eu acho que o cuidado com a face, você trazer os milímetros que são necessários para deixar um rosto bonito, para você ter uma ideia, 1 milímetro no rosto é capaz do olho identificar se está assimétrico, se não está assimétrico. E às vezes os novos profissionais que fazem harmonização facial, eles fazem um curso de um final de semana. Eles fazem uma pseudo-especialização, chega lá, aprende a como injetar preenchimento no rosto das pacientes e se dizem especialistas. E a medicina Isso acontece muito. Acontece, é o mais comum. Se o senhor entrar hoje procurando um curso de harmonização facial para fazer, o senhor no máximo precisa enviar um diploma. No máximo isso. Mas aí então cabe aqui, né, doutor Gustavo, até um alerta. Não basta ter um curso de final de semana, é preciso ser um cirurgião plástico para fazer a harmonização facial para que fique do jeito que o paciente está querendo. Sim,
A experiência, o trato com a beleza, a simetria, você saber onde você está mexendo, isso impacta demais no resultado e na diminuição de riscos e danos. Né? O mais comum hoje dos problemas que a gente vê com a harmonização facial de não especialistas é quando eles injetam um preenchimento dentro de um vaso. Isso é catastrófico, porque obstrui o vaso, pode levar a necrose, uma série de alterações. E leva à morte? Em raros casos sim, porque pode levar a um AVC. Mas o mais comum é cegueira e necrose de partes do rosto. Agora, essa questão da harmonização facial tem um detalhe também que muitas vezes ela é feita para reparar já um dano que a pessoa nasceu com ele, com esse dano também, né? Nem sempre buscando a beleza, mas para corrigir alguma deformidade física, né? Sim, a harmonização facial ela surgiu dessa necessidade. Pacientes que às vezes tinham uma alteração por um trauma facial, uma paciente que teve um corte durante a infância, teve algum tumor, alguma outra alteração que levou a uma assimetria, o início dos preenchedores era justamente para isso, para corrigir essa parte reparadora, onde você conseguiria harmonizar o rosto com outro que já estava bom. Então, daí veio o nome, harmonização facial. O que aconteceu foi que as outras especialidades e as outras profissões pegaram essa harmonização facial, pegaram uma formulazinha e fazem no rosto de todo mundo. Então, se o senhor for lá e se eu for lá, eles vão ter o mesmo diagnóstico e vão fazer o mesmo tratamento. Ou seja, para necessidades diferentes, eles fazem a mesma coisa. Por isso, as deformidades. É claro que nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, mas aí surge uma curiosidade. Bem, eu vou fazer uma cirurgia plástica lá com o Dr. Gustavo. Vai fazer algum tipo de medida no meu rosto? Existe um tamanho de um rosto ideal? O nariz, boca, orelha? Existe essa... Pelo que eu entendo, logicamente não sou cirurgião, nem sou médico, mas a harmonização também gira em torno disso? Algum tipo de medida? Então, a gente usa algumas medidas como referência, mas muitas vezes as medidas levam a rostos padronizados. Hoje, a gente usa muito mais uma personalização facial do que uma harmonização. O que é personalização? É eu fazer aquilo específico para o seu rosto. Entendi. Porque se eu for fazer as medidas do meu rosto e a do senhor, vão ser diferentes. Nem por isso nós deixamos de ter um rosto harmônico. O que eu vou fazer é pegar aquela região que precisa ser melhorada e vou transformar ela numa parte que seja de acordo com a sua personalidade, de acordo com sua idade, sua postura e o que você quer. Então, se eu pegar um rosto e transformar eles todos iguais através de medida, muitas vezes isso não vai ficar bonito. Então, o ideal não é simplesmente, olha, quero fazer uma cirurgia plástica e fazer. Preciso passar por um psicólogo, preciso ter uma conversa antes. E esse trabalho é feito lá na sua clínica, onde você é diretor? Eu acho que a grande chave de um resultado esperado para ambas as partes, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, é onde eu consiga descobrir qual a sua real queixa, onde que te incomoda e aquilo que eu quero trazer para você. Então, se você quer um ótimo resultado, o cirurgião plástico ele tem que gastar muito tempo na consulta para descobrir aquilo que você quer. O ideal. Nós vamos continuar conversando com o Dr. Gustavo daqui a pouco, depois dos comerciais. Permaneça conosco, porque daqui a pouco nós voltamos. A harmonização facial é um assunto que interessa muito a cada um de vocês, a cada um de nós, especialmente as mulheres, hein? Até daqui a pouco.